A gente inicia o nosso pós-jogo nessa vitória da Eslovênia, 3-0 sobre a seleção brasileira. A terceira derrota consecutiva do Brasil na competição. Ainda não vencemos nessa segunda semana. Será que vai ser nesse domingo às 11h30 da manhã contra o Canadá? Olha, difícil, hein? Já dissemos ao longo da transmissão, o Canadá tem o principal bloqueador da competição e o Brasil não joga um voleibol que nos encha de confiança, né? O momento é crítico, é delicado, muita coisa para a gente falar, né? É claro que a Eslovênia hoje jogou muita bola, o Brasil bem abaixo, mas acho que é um longo caminho aí que a gente precisa percorrer, né? A começar pelo nosso saque, pelo nosso sistema defensivo. O Brasil tem sacado mal, não tem bloqueado. O Brasil com muita dificuldade nos contra-ataques, né? E é interessante que eu lembro do comentário do Gurja, né, sobre os números não mostrarem, né, essa questão do nosso serviço, né? É o que eu costumo dizer, o Daniel, das transmissões do tênis, do famoso erro forçado, né, que não aparece na estatística, né? E os adversários têm feito o Brasil errar muito a partir de um saque eficiente que não necessariamente é um ace, né? Já desde a primeira semana lá eu disse, a Argentina deu um baile tático no Brasil a partir do saque, né? Hoje a Eslovênia é da mesma maneira, né? Sabendo a hora de forçar, a hora de vir para um curto. A primeira sequência do Payenque lá no primeiro set são saques encaixados, né? Tirando o primeiro que entra direto no chão, o Gur já falou, os outros ele penteou, né? Então tem muita coisa para a gente refletir e analisar aqui no nosso pós-jogo. Eu vou começar aqui, Bruno, usando uma palavra que você usou no começo aqui do seu comentário, é confiança. Para mim, é nítida a falta de confiança do time como um todo. Isso, para mim, está refletindo em todos os fundamentos. A gente não consegue fazer boas sequências no saque, por mais que os números mostrem aqui que o Brasil fez mais aces no jogo, etc. e tal. O nosso bloqueio tem pontuado muito pouco nos últimos jogos. 2 pontos, 3 pontos, o que é muito pouco, né? Se a gente comparar com os adversários. Foi assim contra a Itália, foi assim contra a Eslovênia. A gente não está encontrando soluções pelas extremidades. Hoje, apesar do Darlan terminar como o maior pontuador do time, não teve um aproveitamento de Darlan, de outros momentos de Darlan. Bernardo usou todos os ponteiros que tinham à disposição. E se a gente olhar ali, o único que salvou de novo foi o Arthur Bento, no cômputo geral. Os centrais com dificuldade para bloquear, como eu já falei. A nossa linha de passe sofrendo horrores, como você acabou bem de dizer, não só com saque forçado. Né? Quando é o saque forçado, vem uma manga do outro lado, você tenta jogar para cima e seja o que Deus quiser. Mas o Brasil está sofrendo com saques encaixados, muitas vezes. E o Brasil não consegue fazer isso com os adversários. O Brasil não consegue encaixar um saque diferente, uma variação que possa fazer o time conseguir uma sequência de pontos. Se a gente pegar o recorte do segundo set, da metade do terceiro set, o Brasil ficou 10 pontos atrás da Eslovênia. 10 pontos. E aí, aqui alguém escreveu, coloquei na tela, parece um time profissional contra um time universitário. Por mais que nos doa ler e falar isso aqui ao vivo, é o que aparentava. Estamos enfrentando a Eslovênia, que é um bom time, está lá no top 5, top 6 do vôlei mundial há um tempo, é um time que deve ser respeitado, joga em casa, mas será que todo mundo perdeu o respeito para jogar contra o Brasil, senhores? Isso me preocupa demais. Eu acho que aquele papo de que o voleibol masculino tá super equilibrado, para nós tá desequilibrado, tá, cara? Temos que botar aqui calçar as sandálias da humildade e de uma vez por todas, e quanto antes fizermos isso, maior a chance da gente voltar a remar favorável à maré, tá, cara? Estamos claramente abaixo das grandes forças do voleibol internacional, fisicamente, tecnicamente e taticamente. Isso cada vez é mais latente, é mais gritante. Hoje estivemos atrás do placar absolutamente em todos os sets, durante toda a porção construtiva do jogo. Como citou o Bortoleto, em mais de uma oportunidade com uma dezena de pontos atrás. É impossível. O Brasil até esboçou uma reação no terceiro set. Acho que a reação ela ainda culminou também com o fator de que a Eslovênia tirou um pouco o pé do acelerador cedo demais também, até por isso o Soli pediu o primeiro pedido de tempo e rasgou os seus comandados ali, gastou, ficou pistola, com razão, porque ainda tinha muita bola para acontecer na parcial, mas a gordura era muito grande, né, cara? Tinha muito conforto, é muito difícil nesse nível você reverter uma situação adversa de 10 pontos na parcial. O Brasil bloqueou apenas 4 vezes na partida, a Eslovênia 12.
Só para um comparativo, o distribuidor, o Planin City, bloqueou 3 vezes. 3 vezes. Nós, somando todos os jogadores, bloqueamos em 4 oportunidades. Os 3 principais pontuadores da partida são eslovenos. Tom Čekstern, com 19, foi o protagonista. O Mosic, que ao fim do segundo set tinha quase 80% de aproveitamento e 16 pontos. Depois, no terceiro, deu uma sumida, fez mais um pontinho só, terminou com 17 pontos e no banco. E o Mujanovic, que é um oposto, atuando como ponteiro, que, na teoria, deveria trazer alguma fragilidade e vulnerabilidade na recepção, tirou onda o jogo todo, terminou a partida com 11 pontos, passando tudo na mão, atacando por cima. O Brasil foi pedalado, rapaziada. Não dá pra gente florear nada aqui. O que tem de relevante é que o Bernardo, ele começou com uma equipe muito diferente de tudo que ele tinha apresentado na competição. Os 2 titulares apenas que vinham atuando comumente eram o Darlan e o Judson. Todos os outros 5 jogadores ainda não tinham atuado como titulares na competição. E, no meu ver, a expectativa era trazer algum desconforto para a Eslovênia, pela falta de estudos, por não conhecer esse conjunto trabalhando, mas o que a gente viu foi um passeio esloveno. O Brasil correu atrás do lucro e esteve no prejuízo o jogo todo. Domínio total da Eslovênia, né? E eu acho que a seleção masculina, ela uma hora ela ia vivenciar isso, né? Porque a gente fala já há algum tempo do sucateamento da nossa base, do atraso no processo de renovação. E vou falar uma coisa aqui, viu, amigos? Os nossos ponteiros estão na seleção B, cara. O Gurja já falou várias vezes, cara. É um erro Lucarelli e Douglas Souza. Não faz o menor sentido. Douglas Souza hoje teve aproveitamento de 5% no ataque. 5%. Tá? E a gente tem aí o Brian dando credenciais boas. O Bento, que é verdade, não jogou lá no clube dele, mas sempre que entra bem, né? Cadê o Léo Lucas? Cadê o Paulo? Né? Então, assim, muito difícil. É um reflexo de um processo que começou lá na base e que uma hora essa bomba ia estourar. E está estourando na temporada 2026. E quanto antes a gente assumir isso, rapaziada, maior a chance é de encontrar mola no nosso fundo do poço, porque senão vai ser ladeira abaixo. Eu acho que, na verdade, eu concordo com quase tudo que você falou. Isso também já apareceu no Mundial do ano passado, né? A gente foi eliminado na primeira fase. Ser eliminado na primeira fase do Campeonato Mundial é algo histórico para a seleção brasileira. A gente caminha para poder ser eliminado na primeira fase da VNL, que vai ser algo histórico em sequência. Então, assim, se a gente achar que 2 situações como essas, em sequência, são só fruto da evolução do mundo, a gente não vai conseguir evoluir para voltar a um lugar minimamente aceitável. Hoje, a gente não tem um time. Se você olhar, a gente não tem uma equipe titular que você fala assim, essa aqui é a equipe titular porque mereceu estar em quadra, está jogando fora do Brasil, todos eles são titulares nos seus clubes, estão arrebentando lá fora. Não é verdade. A gente tem poucos jogadores brasileiros jogando em alto nível lá fora. Se você pegar os titulares hoje, o Honorato jogava num time menor da Polônia, o Darlan fez, sim, é verdade, uma boa temporada, mas é a primeira temporada dele no Verona. O Cachopa jogou num time de meio de tabela na Itália. O Bergman, que não está jogando porque está lesionado, não jogou na Itália. O Bento não jogou. Então, assim, o Douglas Souza foi reserva do Sada em grande parte da temporada. Então, assim, os nossos jogadores principais, eles não estão desempenhando em alto nível nos clubes. E quando você junta todos eles na seleção, a gente não conseguiu ainda transformar essas peças, que são as peças que temos, num time. E aí, daqui a pouco eu vou colocar a galera para falar aqui. Muita gente falando, faltou esse, faltou aquele. Se a gente olhar, senhores, os atletas que ficaram fora, nenhum deles também é unanimidade. Nenhum deles é unanimidade. A gente está jogando basicamente com o que a gente tem. A gente não está com 3, 4 jogadores poupados, porque a gente está segurando para outro momento, como outras seleções estão fazendo. Basicamente é isso que temos. E ainda o Bernardo não conseguiu transformar isso que temos num time que possa competir com os principais. A gente passou uma primeira semana com 4 vitórias, é verdade, mas a gente chegou a falar aqui, não foram 4 vitórias para encher os olhos, né? A gente quase perdeu para a Argentina no último jogo, a gente perdeu alguns sets ali em situações complicadas para times que também não são tudo isso. E quando a gente está encontrando os principais times, a gente tem percebido que a diferença está muito grande.
E a próxima semana, na verdade, a próxima etapa, talvez ela escancare muito mais isso. Porque a gente vai enfrentar 3 times que estão brigando ou por títulos, ou, por exemplo, a França é a atual bicampeã olímpica. Então, assim, vai vir talvez coisa pior pela frente nos próximos encontros da seleção brasileira nessa VNL. Eu fui econômico realmente, Daniel. Você lembrou do Mundial, e se a gente voltar à Olimpíada, né? Só ganhamos do Egito, né? Na Olimpíada, né? Então, assim, é muito preocupante. E quem é que a gente tem, né? Que tá faltando? Só o Bergman, né? Do grupo inscrito, né? O Bergman ainda não pôde atuar, né? E aí, Bruno, eu vou além, assim, eu acho que, assim, talvez, para essa geração que está chegando agora, ou que já está aqui há um tempo, que vai começar a ter protagonismo, talvez falta entender melhor o que é a seleção brasileira, entender a responsabilidade de estar com essa camisa. Quando eu falei lá atrás, na primeira semana, que eu via uma possibilidade do Darlan assumir talvez um vácuo que está aqui, como esse grande protagonista da seleção brasileira, o Darlan tem que botar na cabeça dele que seleção brasileira é um treco completamente diferente do que é clube, do que é a carreira. E eu não sei se todos esses caras que a gente citou aqui, eles estão prontos para assumir esse protagonismo. Porque, assim, existe, por mais que essa renovação esteja atrasada, tem que ter uma renovação, porque é o que temos. Os que estão chegando, eles estão prontos para assumir a responsabilidade. A palavra mais simples para resumir o que eles têm que assumir é uma responsabilidade. Se a renovação tivesse sido feita de uma forma melhor, e aí desde a época do Renan até chegar nesse início da época do Bernardo, talvez a gente já pudesse ver uns meninos assumindo um papel de protagonistas de uma forma um pouco mais serena. Mas agora o que vai acontecer? Vai ter que ser na porrada. Vai ter que ser na porrada. Vão entrar ali na fogueira total. E assim, se a gente não se classificar para a fase final da VNL, vai ser ruim. A gente vai lamentar horrores aqui, ficar fora de uma fase final. E aí eu te pergunto, qual vai ser o tamanho da pressão para ganhar da Argentina e garantir a vaga olímpica com 2 anos de antecipação? Porque se essa vaga olímpica não vier no pré-olímpico em casa, amigo, teremos 2 anos aqui muito preocupantes pela frente. Despencando no ranking, né? Muito, cada vez mais. E com essa pressão de ter que decidir a vaga contra uma Argentina que a gente sabe que em qualquer modalidade, se for bolinha de gude, valendo qualquer coisa, valendo uma coca e uma coxinha no boteco da esquina, a chapa esquenta. E a gente questiona aqui muito a questão da não renovação, ou da tardia renovação, ou a capacidade, o material humano, mas pouco se fala também da comissão técnica, tá, cara? E eu acho que tem também o seu peso, a sua relevância, porque a comissão técnica não está conseguindo extrair o melhor dos atletas, o que era uma grande característica do Bernardo e seus auxiliares. E não é isso que a gente vê, cara. A gente não acompanha os treinamentos, eu tenho certeza, e a gente fala, pô, não tem ninguém que treine mais do que o Brasil. Mas estamos treinando certo? Estamos treinando direito? Porque os resultados não aparecem. E vai ficando cada vez mais latente o gap que a gente está entre as grandes seleções, fisicamente, tecnicamente, taticamente, e todo mundo com um processo de renovação super adiantado e a gente patinando. Então eu acho que sim, os atletas têm sua responsabilidade, mas tem que bater no peito também quem dirige, quem está à beira da quadra e seus auxiliares em assumir que no momento é o que temos e não conseguimos extrair o melhor do que temos, porque isso não é o melhor de cada atleta que está ali, cara. Não é, a gente acompanha, a gente sabe qual é o rendimento, beleza? O rendimento em clubes e num nível nacional é outra realidade de um nível internacional, mas o que a gente vê nesses últimos 2 anos de seleção brasileira não é o melhor de cada um. E vou complementar aqui o que você falou, Guja, que acho que faz todo sentido. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, mas a gente ouve muito pouco a comissão técnica da seleção masculina porque o Bernardo não fala. O Bernardo, durante a Semana de Brasília, respondeu 3 perguntas. 3 perguntas. Foi o que o Bernardo respondeu, e basicamente falando do jogo em si, né? Ele vai passar, só vai responder uma pergunta, você vai perguntar daquele jogo. Então, assim, a gente não consegue entender o quanto isso está incomodando, o quanto não está conseguindo implementar o que quer, quanto uma nova geração é mais difícil de tratar, e é uma geração diferente, a gente sabe. Eu tenho filho em casa, Bruno tem filho em casa, a gente sabe que o mundo mudou, as gerações são diferentes. Ouvi muitas histórias lá em Brasília, de um mais velho no quarto com um mais novo,
e o mais novo passa 3 horas com fone de ouvido sem trocar uma palavra. O mundo mudou. Você acha que o Bernardo está conseguindo acessar esses meninos? Eu acho que ele está com dificuldade também, de conseguir entender até onde vai. E aí, quando a gente falou lá atrás, tentar trazer um cara mais velho, ajuda a explicar, porque o Bruno ficou tanto tempo na seleção. O Bruno conseguia, de alguma forma ali, tentar mostrar para os mais novos como era diferente, o que tinha que fazer, de entrar com uma postura diferente. Então, assim, a situação está muito complicada, porque esses caras não voltam mais. O que talvez a transição de uma geração para outra não se conserte mais, tentando mostrar era assim que funcionava, tem que entender que funciona assim, isso aqui é diferente. Eu acho que isso já se perdeu no caminho e vai ter que ter um chacoalho de alguma forma para que todos eles talvez entrem em quadra entendendo. E aí eu vou usar um clichê aqui que o Escadinha fala, tá no livro, etc e tal. Para mim, isso aqui é um prato de comida. Se não entrar achando que aquilo ali é um prato de comida e aquilo ali faz diferença na vida deles, a gente vai ver ali 18-10, 18-8, 17-6, como se fosse uma normalidade. Não dá para aceitar 2 sets, ou metade de 2 sets contra a Eslovênia como normais para uma seleção brasileira. Tá na tela aqui, a mensagem da Luciana, ajuda a resumir tudo um pouco do que a gente já falou, e a gente nem falou muita coisa, mas é isso, Luciana, é bem o resumo aqui. Base, Superliga. Quando a gente fala de nível de Superliga aqui, senhores, parece que a gente é chato, né? Mas vocês ouvem lá na transmissão que é o melhor campeonato do mundo, talvez vocês acreditem que seja, mas não é. Quem mais escreveu aqui? Roberto. Isso aqui serve como pergunta para nós aqui no Superchat. O fator casa faz tanta diferença assim? Não faz não, viu, Roberto? Se fizesse, a gente tinha ganhado todo mundo 3-0 aqui no Rio de Janeiro, né? O fator casa ajuda. Certamente para a Eslovênia jogar em casa hoje foi uma dádiva, mas a explicação da atuação brasileira não passa hoje pelo fator casa, né, senhores? E prevejo muita dificuldade contra o conjunto canadense. Antes da gente começar a projetar a última semana, a terceira semana que tem pela frente Estados Unidos, França, Polônia e a frágil e já classificada seleção chinesa, esse jogo contra o Canadá amanhã pela manhã, meus amigos, vai ser chumbo grosso para o conjunto brasileiro, hein? Pressionadíssimo, com grandes e reais possibilidades de voltar para casa com um 0/4, depois de sair do Brasil com 4/0, vai ser osso do caroço. Deprimente e revoltante. Resume a Schiller aqui, eu acho que ajuda a entender os sentimentos de muita gente aqui, não só o seu, viu, Schiller? Nossa, a galera que está no chat, quem está em casa. E espero que seja o sentimento de comissão técnica e jogadores, tá, senhores? De entender que o que a gente fez hoje é um negócio que a gente não pode repetir nunca mais, viu? Demorei um pouquinho aqui, Daniel, porque eu queria pegar carona nesse teu comentário sobre o nível da Superliga, né? E eu lembro que eu comentei com os amigos, né, sobre a análise que o Gui Novaes fez sobre o saque da nossa Superliga masculina, né? Para a gente ter uma ideia, amigos, esse dado também é bem impressionante, né? O serviço brasileiro, né, o serviço da Superliga masculina, tem operado entre 95 e 115 km por hora, né? O padrão mundial está entre 90 e 130. É muita diferença, cara. É muita diferença. Né? Isso também ajuda a explicar, né? Porque o serviço lá faz muito mais dano do que o nosso, né? E, de novo, eu não estou falando de ace, eu estou falando do saque que incomoda, que quebra o sistema, né? Então, também para a gente refletir aí com números concretos, né? Para a gente ter essa diferenciação. O nosso carro está em 4ª marcha e o dos outros está em 6ª. Então, Bruno, mas aí você concorda comigo que, então, se a gente tem isso já em mãos e essa consciência, falta consciência aos sacadores. Falta. Porque você tem que trabalhar num saque seguro. Qual é o seu saque seguro? Bom, tá lá, todo mundo com radar, medindo velocidade. Cara, sacando a 112 km por hora, a cada 10 eu boto 8 em quadra. Eu vou pro meu saque a 112 km por hora, eu vou pro meu saque de 70%, 80%. Agora não, todo mundo saca 130, eu também vou sacar 130. E para sacar 130 eu boto 2 em quadra, tô no prejuízo. O outro time não trabalha. Se você errar o saque, é ponto pro adversário. Se você puser a bola na quadra adversária, o cara tem que passar, tem que levantar, o atacante tem que atacar e derrubar. Você tem a chance de bloquear, você tem a chance de defender, de contra-atacar. Você errou o saque, acabou o ponto, é ponto para o adversário.
Então, eu acho que falta essa consciência. Beleza, não temos o poderio físico que as grandes seleções têm? Não temos. O Brasil nunca foi fisicamente o protagonista. Nós éramos os protagonistas tecnicamente, taticamente, animicamente. Cara, é uma loucura. Você vê o Brasil perdendo passivo, dando risada. Não pode, velho. Tem que ter um maluco, tem que ter um cara ali dentro que estoura, entendeu? Que puxa a rede, que dá uma encarada, que dá um murro no peito do companheiro motivacional, não de forma agressiva, né? Não agredindo o companheiro, mas, sabe assim, algo que mude a atitude. Porque se a gente continuar achando que tá normal, não tá normal, cara. Nós tomamos um sacode da Eslovênia, que merece sim o devido respeito, já bateu na trave de um pódio da Liga das Nações em pelo menos 3 ou 4 oportunidades, chegando também nos top times lá nos campeonatos europeus. Mas aqui é o Brasil, velho. A camisa que entorta o varal é a brasileira, não é a eslovena, pelo amor de Deus. E a gente viu a partida de hoje um sapeco, um 3-0 irrepreensível dos eslovenos contra a gente. Então eu acho que falta um pouco de sangue no olho, sabe? Falta um pouco de brio, aquela imagem do Bento chacoalhando o Bernardo, sabe? Entre eles ali, alguém que faça algo diferente para mudar uma atmosfera que é absolutamente desfavorável. Se não dá na bola, tem que dar no gás, velho. Alguma coisa tem que ser de diferente. Desse jeito aí é ladeira abaixo. É muito bom moço junto, né, Gordinha? Se fosse seleção de futebol, tá faltando, entre aspas, o bandido, né? Tem que ter o cara ali que assume a linha de frente, sacou? Que chama a responsa. Eu fecho o olho aqui, eu lembro o Escadinha dando muqueta no meio do peito do Giba, velho. E não é porque ele não gosta do Giba ou porque ele queria agredir o Giba, é porque ele falava, vamos, cara, você é o melhor do mundo, eu preciso de você aqui, velho. Sacou? Eu tô falando do Escada e do Giba. Tinham essa postura. Que são o néctar, que eram o santo graal do voleibol, tratados como deuses, para além de atletas. Temos que calçar a nossa sandalinha da humildade, velho, e entender que se a gente não fizer algo muito a mais, nós vamos ficar muito mais para trás do que esses caras estão hoje. Vocês perceberam aqui que não vai ser fácil resolver isso, a gente não vai resolver isso do dia para a noite. E também não sei, Luciana, nesse momento aqui, se chegasse um técnico estrangeiro, ele teria um passe de mágicas, uma forma de resolver isso aqui. Eu acho que tem que ter ali um sacode interno, vai ter que ter ali uma conversa com o peito aberto de todo mundo, de aceitar que a coisa não está andando. Até nisso a gente perdeu o timing, Daniel. Era o timing lá atrás do Marcelo Mendes. Até nisso a gente perdeu o timing. Entendeu? Já falamos aqui, né, Bruno? A gente perdeu até o timing disso. E acho que o nome seria o Felipe Ferraz. O nome seria o Felipe Ferraz. Tem que ser um cara um pouco mais jovem, entendeu? Mais, não quero dizer aqui atual, entendeu? Mas não no sentido de que o Bernardo esteja ultrapassado, né? Como dizem, longe disso, né? Mas sei lá, um cara mais novo mesmo, mais no gás, sabe? Nesse ciclo olímpico eu não vejo isso acontecer, tá? Não vai acontecer, não vai acontecer. A gente sabe que não vai, mas estou respondendo aqui a Luciana, né? Não é o caso de estrangeiro. Acho que a gente tem bons nomes, cito o Felipe, porque, na minha opinião, é um nome competente e tem outros técnicos brasileiros competentes. Mas é o nome que me vem à cabeça, para dar uma chacoalhada e uma mudada, mas a gente sabe que não vai acontecer. Seria até uma reparação histórica com o Felipe. Isso, tá, exatamente. Você quer saber, porque a bola que jogou o Felipe, o currículo que tem, o tanto de título e honraria pessoal que tem o Felipe, e nunca ter vestido a camisa da seleção brasileira adulta é uma falha na Matrix aí. Então seria até uma reparação histórica com merecimento do Felipe, que é um treinador absolutamente vitorioso também. Tem muita gente aqui mandando mensagens. Eu sei que essa hora ninguém vai concordar com ninguém aqui, é plenamente compreensível. Eu queria trazer mais um aspecto a mim que tem me incomodado muito, senhores. A gente já falou de tanta coisa aqui que eu acho que nessa hora a gente faz quase aquele. Tá todo mundo no divã aqui, né? Vamos colocar tudo para fora aqui, o que está incomodando. Eu olho para os adversários, e hoje eu vou pegar ali momentos do Stern e do Mujanovic e do Monzi. O Monzi estava iluminado no começo ali, o que ele fazia dava certo, mas na reta final ali, o Stern penteou, o Mozart explorou a mão de fora. E eu acho que às vezes o Brasil fecha o olho e vem para baixo. Fecha o olho e vem para baixo. Acho que ajuda a entender porque a gente tomou tanto bloqueio hoje. Assim. Eu acho que está faltando lucidez em muitos momentos do Brasil. Eu acho que assim, os jogadores eles estão numa falta de confiança que está faltando pensar no meio do jogo. Está faltando raciocinar.
Não dá para achar que se desaprendeu a jogar vôlei. Quais foram os momentos ali que o Brasil, vamos dizer, foi inteligente para explorar o bloqueio esloveno? Eu não consigo me lembrar, cara. Eu não consigo me lembrar. E a Eslovênia fez isso com uma naturalidade. Então, assim, me parece, e não é só no jogo de hoje, o jogo de ontem foi muito parecido. A gente tem errado o saque em set point. A gente tem errado em momentos que não pode errar. E do outro lado a coisa não acontece. Joga a responsa para lá, fala assim, joga a responsa para esses caras aí, que eles estão pressionados. A gente não consegue fazer isso com o adversário. Então, assim, eu acho que está faltando pensar em muitos momentos. Eu estou falando que eu não estou lá. É difícil lá. É difícil, mas assim, o mundo se constrói assim, né? A diferença entre os principais e os demais é que no momento de problema você consegue raciocinar e entender o que fazer. E acho que o Brasil ali, às vezes, está fechando os olhos e vindo para o vai ou racha. Isso se reflete em outros fundamentos também, né? O Gurja usa muito o termo fino trato arredonda, né? Até isso a gente tem perdido, né? Vide a dificuldade que é para definir contra-ataque, né? Hoje a gente teve uma dúvida de central e oposto indo na segunda bola, que é uma coisa básica do voleibol, né? Com a bola dentro dos 3, né? Que tipo beabá mesmo, é bem isso. É o beabá do voleibol, né, cara? Levantador botou pra cima, quem é que faz o levantamento? Tá dentro dos 3, centralizado é do central, não tem. O oposto abre pra atacar, o ponteiro abre pra atacar. Acabou. Tem que sair gritando, é minha, né? Não pode ter dúvida, não pode. Enfim. Eu entendo o que o Bortoleto fala, mas por exemplo, você tá numa situação de adversidade, perdendo o jogo por 18-8, 10 pontos de diferença. Você vai vir penteando uma bolinha na mão de fora? Não vai, boss. Que tome o toco e tome o toco quente, mas se você pentear essa bola e aí, mas aí encolheu o braço, aí diminuiu a potência. Então eu acho assim, é nítido que as outras seleções perderam o respeito, não entram em quadra mais para confrontar a seleção brasileira, achando que é um jogo difícil, que vamos jogar aqui para ver de quanto que nós vamos perder, muito pelo contrário, e o Brasil não tem mais aquela confiança, aquela marra, sabe, de olhar com certo desdém para o adversário, de dizer, cara, aqui é Brasil, chapa, aqui é Brasil, vocês têm que remar muito. Não, nós estamos agora remando atrás deles. Então é difícil, tá, cara? Beleza, com o microfone na mão, sentadinho aqui dentro da cabine é uma coisa, lá dentro da quadra a realidade é totalmente outra, não há a menor dúvida, e não somos mais capazes do que quem está lá fazendo, mas que quem está lá fazendo não está conseguindo fazer o seu melhor é muito nítido também, e aí nós temos que entender o porquê. Não estão à vontade, não tem confiança, o peso da camisa, falta uma referência técnica, falta uma referência para além da técnica, a motivacional, a de liderança, mas ou é só pegar aqui, parafraseando a Dani Lins, falta vôlei. E a questão da liderança, vou fazer uma provocação aos amigos aqui. Hoje o Lucarelli não jogou. Quem foi o capitão do Brasil em quadra? Não sei. Não sabemos, exatamente, isso é que é o mais não grave. Teve né? um que foi falar com a arbitragem em instante nenhum, em situação teve, nenhuma. Né? Não teve ninguém que reuniu ali, né? Que deu uma respirada. Acho que esse aí é um sintoma muito claro, né? De tudo que a gente está falando, né? Quem foi o capitão do Brasil hoje? Não sabemos. Geralmente é o Cachopa ou o Flávio. O Flávio não foi relacionado, o Cachopa não começou como titular. Não sei quem foi o capitão do conjunto brasileiro. Bia, obrigado pela mensagem, é muito isso. O que a gente está vendo aqui agora não é fruto do trabalho ter começado ontem, não. Esse buraco está sendo cavado há um tempo no voleibol brasileiro e a gente está cada vez mais entrando nele e está ficando difícil sair. Senhores, vou fazer uma provocação aqui. Que time a gente escala amanhã para ganhar do Canadá? Giba, Nauber, Ricardinho. Eu venho com Lucarelli e Arthur Bento. Que também, né, Goja, a gente não consegue saber por que o Bento não começa um jogo, cara. Pinta e Judson. Mike. E com dificuldade, tá? Porque o Mike também não tá voando para estar lá. Ele e o Pureza estão brigando ali ainda. Não é que o Mike é soberano, não. Cachopa e Brian.
Uma formação que não aconteceu ainda, tá? Eu acho que eu só mexeria no Pinta e iria de Barreto. Eu admito que não sei. Não sei. Isso para jogar com o time B do Canadá, hein? Sem os 3 principais jogadores. Mensagem aqui da Carolina, falando que não concorda aqui com que tem faltado vontade, sangue no olho. Não digo que falta, falta. Precisa ter mais. Precisa ter aquela atitude enérgica. O Guja, sabe o que eu tô sentindo? Lorena? Sabe o Lorena em quadra? Precisamos de um Lorena ali, precisamos de um Jardel, desses caras que, a hora que você via, cara, o cara tava ali, dava medo de olhar pra cara dos caras em quadra. Eu não quero ir tão longe, porque esses caras não estão aqui. Você lembra do Cachopa do Velho Testamento, nos últimos tempos? Ficando louco na quadra, puxando camisa dos caras, empurrando pra cá, empurrando pra lá. Tá faltando isso, do próprio Cachopa, ou de quem tiver em quadra. Alguém tem que assumir essa responsabilidade ali, como você falou, fazer a rodinha punk no meio do negócio ali. Fala, vamos sair na porrada aqui para alguma coisa acontecer. Estou exagerando, é claro, mas só para tentar explicar para a Carolina. Vontade, ninguém. Se eles entrarem sem vontade, eles não vão nem voltar para o Brasil, né? Não serve mais para vestir camisa de seleção brasileira. Falta no meio do jogo alguém conseguir dar uma incendiada, que seja incendiar o outro time. Provoca, puxa a rede. Isso já aconteceu em milhões de situações, não só com o Brasil. Se a gente não está conseguindo ganhar na bola, isso é uma frase do Escada para o Giba. Giba, estamos perdendo para a Argentina de 2-0. Vamos tumultuar esse jogo. É a única forma que a gente vê nesse momento aqui do Brasil virar. E estamos falando de uma geração que olhava para o banco e tinha jogadores tão bons quanto os que estavam em quadra. Então, assim, falta um pouco disso às vezes. Você, já que a gente vai perder de 3-0, vamos dar uma tumultuada aqui. Toma um cartão, puxa a cadeira, provoca o cara depois de um bloqueio. Nem isso a gente está vendo. E para mim isso é aquela falta de confiança, porque você faz, né, Guja? É o que a gente fala. Você vai ter que sustentar. Não adianta você fazer e tomar 3 tocos na sequência, os caras vão estar rindo da sua cara. Então, assim, é um pouco disso que a gente quis explicar aqui, mas se faltasse vontade no geral, aí a gente estaria com uma situação bem... Não é isso. Não é isso, Carolina. Não sejamos aqui hipócritas ao dizer que falta vontade, sangue no olho. Precisa de mais. Precisa de uma muvuca ali, uma situação... Se você fizer a mesma coisa, o resultado será o mesmo. Para ter um resultado diferente, tem que fazer algo diferente. E no meio do jogo, você tem essa possibilidade. Precisa incendiar. E não adianta cobrar também do tipo, se eximir da sua responsabilidade e jogar a sua responsabilidade ao companheiro. Não é isso também, porque senão aí quebra o grupo. Aí é um lance que tem que ser feito com um único objetivo, que é unir ainda mais o grupo, é blindar o grupo com o objetivo de vencer o oponente. Se isso aí for trazer rusgas entre os próprios atletas, aí é ladeira abaixo. Na sequência aqui ela comentou que acha que o Darlan não tem recurso e tem força. Força ele tem demais. E acho que como oposto ele tem que evoluir muito nessa questão de usar mais a cabeça em muitos momentos. Né? Ele tomou alguns pontos de bloqueio contra a Itália ontem que ele veio só para baixo. E ela fala, acho que o Arthur tem mais recursos. Eu acho que como ponteiro o Arthur tem que ter mais recursos. Mas quando a gente olha hoje, está faltando gente que assume essa responsa. E assumir a responsa de ser protagonista num time que hoje precisa de protagonistas. Tá faltando o Darlan do Verona, né? Mas Darlan aí o tão elogiado, né? E ali ele tinha Verona tinha também, o Christensen, né, velho? O Darlan do Verona tinha o Christensen. E com todo respeito ao Cachopo e o Brasília, a diferença é brutal. E outros 2 para dividir o piano também, né? O Keita e o Mosic, né? Ótima referência, diz Lulis. O Lorena cairia bem. Um Lorena, né, cara? É aquilo que o Bruno falou, bem entre aspas, um bandido, né, cara? Um time só de bom moço, cara. O fio desencapado, né? Precisa ter aquele fio desencapado. Com boa referência aqui, a Volt, para dar um choque ali no meio da rapaziada. O Vitor fala que acha que o Darlan não está pronto para sustentar a titularidade. A titularidade eu acho que ele pode sustentar. O que eu acho que ele não está pronto é para ser o protagonista que faça esse time mudar de patamar. Eu acho que é isso aí, ele também ainda não está pronto. Ele foi bem contra a Ucrânia, né? 26 pontos, mas aí fomos dependentes do Darlan, né? Que é bem diferente, que é o que a gente acabou de explicar, né? No clube, ele tinha 2 protagonistas de altíssimo nível, né? Mas o que a gente cobra é essa regularidade, né? Saber o momento de encarar o bloco, saber o momento de trabalhar um ataque, né? Enfim. Tem gente já preocupada aqui com o Sul-Americano, e eu também estou, viu, Glaucia? Não é só você que está preocupada com o Sul-Americano, não. A gente já viu um Brasil e Argentina parelho em Brasília,
com a Argentina ainda quase sem Palonsky, sem Lozer, sem Kukatsev. Eles tinham mais desfalques do que a gente nesse último confronto, vitória brasileira por 3-2. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui que mandou um superchat, eu não li, já li o do Vitor, acho que eu já li de todo mundo aqui. Olha, senhoras e senhores, hoje o nosso divã do webvôlei aqui está aberto para todo mundo, hein? Está aberto para todo mundo e, de novo, temo muito, senhores, se der uma zica do Brasil perder para o Japão na segunda-feira, a nossa live vai ser uma das mais amargas de todos os tempos da história do canal. A França venceu a Sérvia, tá? 3-0, e nesse momento a Argentina está no 5º set contra a Turquia lidera 6-5, a Argentina abriu 2-0, a Turquia empatou. E a Turquia, se vencer, passa o Brasil na classificação. Vai Lagúndia. Ou não vai Lagúndia. Não vai Lagúndia, porque não vai Lagúndia. Vamos cair ainda mais, Gordinha. Não vai Lagúndia. A que ponto chegamos, hein? Pai amado. Rapaziadinha. Obrigado aqui, Luiz. Também está chegando aqui para fazer parte do nosso time de membros. Membros, vocês estão aqui hoje, eu sei que são vocês que podem escrever. Imagino que quem não está podendo escrever aqui está soltando, né, lagartos, cobras e lagartos de outras formas, mas se junte a nós aqui, moçada. Você não está inscrito, você não é membro do canal, não é só para poder discutir conosco nesse momento, mas para poder ganhar ingresso para jogo da seleção no sul-americano, para ganhar ingresso para jogo de circuito mundial, circuito brasileiro, ter acesso a conteúdos exclusivos antes que todo mundo tem. Então, a gente tem algumas benesses aqui para quem nos apoia de alguma forma, até simbólica, né? Nossos preços, eles não são dos mais caros do mercado, então quem se sentir à vontade e quiser fazer parte aqui do nosso time vai ser sempre muito bem-vindo. Senhores, eu acho que a gente estendeu o nosso pós-jogo para fazer os desabafos necessários, mas vamos nos recuperar, porque daqui a pouco tem jogo de novo, né? É isso, amanhã, 11h30 da manhã, Brasil e Canadá. Às 11h15, abrimos os nossos trabalhos aqui com um pré-jogo. E vamos para cima, rapaziada. Não adianta também ficar aqui lamentando o leite derramado. Fomos pedalados, o esporte é assim mesmo. Temos que ter a cabeça no lugar e, mais uma vez, vou dizer, sermos humildes para reconhecer que estamos abaixo, que precisamos melhorar em todos os âmbitos e não só lá no topo da pirâmide. O voleibol é coletivo, começa também pelos trabalhos de base, pelo fomento aos clubes, às estruturas. E é isso. Amanhã contra o Canadá e na próxima semana 3 de 4 embates dificílimos e que se a gente não conseguir aí vencer desses próximos 5 jogos ainda restantes, pelo menos 3, eu acho que pela primeira vez estaremos fora de uma etapa final de Liga das Nações, o que seria catastrófico vide o nosso último desempenho olímpico e mundial. É isso, Gordinho. A situação, infelizmente, é essa. Obrigado a você, obrigado, Daniel. Valeu, Johnny Katayama. Agradecimento especial aos nossos apoiadores, a Melita, o café oficial do vôlei brasileiro, Team GM, agenciamento esportivo levado a sério, e também a Volt 100% Brasil. Agradecer também você que acompanhou a gente lá na Voz do Esporte, que está sempre retransmitindo aqui as emoções do webvôlei. Então, encontro marcado nesse domingo, 11h15 da manhã, com a bola subindo às 11h30 pelo horário de Brasília, para Brasil e Canadá. Até lá, webvôlei, vôlei é o que nos une. Gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios. Nossa natureza é vencer.
é transformar pressão em energia. Acreditar até o fim. Porque quando o Brasil